Esta é a 10ª temporada do Desafio Profissão, um programa do NASCE Orientação Vocacional, da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, em parceria com a TV PUC. Conversaremos agora sobre o trabalho da engenheira, do engenheiro hídrico. Estão aqui para isso o Eduardo Pull, que é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela mesma universidade. Atualmente é coordenador substituto da Comissão de Graduação da Engenharia Hídrica e atua no curso na área de Hidráulica Marítima do curso da Federal de Rio Grande do Sul. E a Tawara Souza Guidolin, que é engenheira hídrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente é consultora na empresa Profil Engenharia e Ambiente Sociedade Anônima e mestranda no programa de pós-graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu agradeço a participação de vocês. E vamos iniciar com uma situação inusitada, até mesmo engraçada, a respeito do trabalho desta engenheira. Quem gostaria de começar? Pode começar, Tamara, claro. Obrigada, professor. Então, uma questão que eu sempre abordo com a minha família é que logo que eu entrei no curso, ninguém sabia o que um engenheiro hídrico fazia, né? Então, uma combinação que eu fiz com eles é que a gente sempre trocasse fotos e mensagens, né, de atividades que eu estava fazendo. A engenharia hídrica é bem ampla, né? Então, a gente um dia está numa barragem, outro dia está no litoral, fazendo algum levantamento. E isso foi bem legal, acho que eu consegui apresentar para eles bem o curso. Eu me lembro da situação que, na criação do curso, né, alguns dos professores não queriam incluir a parte da hidráulica marítima, que é exatamente a área que eu atuo, né, considerando que o engenheiro hídrico vai só até a foz do rio, mas não entra dentro do mar, né, digamos assim. Né, e, no final, é uma parte importante, né, mesmo que o curso esteja localizado longe do litoral, mas esses fatores, né, em estuários, embocaduras e na praia, no próprio litoral, são fatores que, né, envolvem corpos hídricos e que precisam ser levados em consideração nos projetos, né, no planejamento de recursos hídricos. Né. Então, vamos formalizar. O que faz um engenheiro hídrico? Qual é a grande tarefa, ou as tarefas desse engenheiro ou engenheira? O engenheiro hídrico ele tem a formação voltada, né, para a parte de planejamento, de uso, né, de adequação dos recursos hídricos, planejamento, né, para ser usado, né, seja lá na torneira de nossa casa, seja lá numa grande barragem para gerar energia, seja na agricultura para usar na irrigação, ou seja, em todos os sistemas hídricos, né, que envolvem o uso desse recurso que é tão precioso. Né? Então, recebe uma formação muito grande em várias áreas, né, que envolvem essa necessidade, né, e aí tratamento da água, o bombeamento da água, né, o uso do recurso também que está lá escondido, né, nos aquíferos subterrâneos. Então, ele consegue manejar, né, fazer esse planejamento, né, dos recursos hídricos através da engenharia. Ele tem, então, uma tarefa ecológica, de sustentabilidade também? Quem vai responder? Você está lá. O professor, que eu acho que ele sabe melhor sobre isso, mas com certeza acho que um dos principais tópicos é sempre o uso racional, né? Sempre levar isso em consideração, qualquer área que a gente esteja atuando, né? Como o professor citou, seja na parte de irrigação, parte de hidráulica, né? Distribuição de água, mais voltada assim para o saneamento. Então, é sempre buscar o uso racional desse recurso, né? Porque ele é limitado, né? Com certeza. Né?
Não, com certeza, né? A gente tem que levar em consideração, como a Tamara falou, né? Essa escassez, né? Cada vez mais, menos nós temos uma água com qualidade, né? Então, precisamos, né, usar de maneira sustentável, de maneira planejada. E o que ele faz nos rios? Nos rios a gente tem a gestão do que a gente chama que é a bacia hidrográfica, né? Toda essa área grande, né, que envolve desde a água que cai da chuva, né, e que interage com a vegetação, com o solo, né, e vai para a água subterrânea, vai para os rios, né, e nessa bacia hidrográfica nós temos que levar em conta os diversos fatores, né, que vão atuar e para planejar o uso do recurso que é a água, né? Então, se a gente vai tirar, né, para fazer o uso, para levar para a população, para abastecimento ou para irrigação, a gente tem que saber se ele está disponível, qual a qualidade dele, né, se ele é próprio para isso e levar as prioridades, né, em conta as prioridades de uso, né, se é para os diferentes usos dos recursos hídricos, né? E nas barragens, Tawara pode falar sobre isso? Posso, claro. Na verdade, eu trabalho mais com a questão da avaliação da quantidade de água disponível, né, que aporta até o barramento. Então, os projetos que, como o professor comentou, de disponibilidade de água, né, isso é bem recorrente, assim, no meio que eu atuo, principalmente para avaliação tanto de barragens já existentes, né, verificar se os estudos hidrológicos realizados nesses locais, porque a hidrologia ela é muito dinâmica, né? Então, os dados mudam, o comportamento de vazões muda com o tempo, e isso precisa sempre ser atualizado, né? Verificado se o que foi previsto ainda vale hoje em dia. Então, isso eu trabalho bastante, e também na avaliação de novos barramentos, né? Sempre está surgindo, principalmente para a questão do abastecimento, né? E o que é esta avaliação? É verificar quanto de uma área será tomada por uma nova barragem? Também, mas principalmente na parcela de qual a disponibilidade de água que vai ter naquele local, né? Porque obviamente, quando se constrói um barramento, está interessado em, muito provavelmente, reservar água, né? Ou para fins hidrelétricos, ou para fins de abastecimento e irrigação, né? E essa avaliação se dá no sentido de avaliar a disponibilidade hídrica daquele lugar, né? Então, isso inclui avaliar o uso do solo na bacia, né, para saber como que se dá essa contribuição, avaliar também a questão dos dados de monitoramento disponíveis, né? A gente trabalha muito com isso, é uma coisa muito em tempo real, né? Porque tudo é bem dinâmico e os dados vão se atualizando e os estudos também têm que ser atualizados, né? O que é hidrologia? Você usou o termo estudos hidrológicos. O que é isso? Para mim, a hidrologia seria o estudo do comportamento da água, né? E nas diversas formas, assim. Então, na hidrologia, a gente considera a precipitação, e aí, com isso, você vai fazer uma estimativa de vazão, né? Que é a água que aquele volume que a gente vê passando no rio, né? Às vezes, a gente está acostumado a usar esses termos mais técnicos, mas isso é a vazão, né? É a água que efetivamente está passando ali naquele momento. Então, a hidrologia, ela faz esse estudo e integra tudo, né? Ela integra o que chove numa bacia com o uso do solo daquela bacia e o que isso vai impactar no próprio rio, né? Efetivamente. Então, o que a gente vê acontecendo tem muito por trás, né? E a hidrologia, ela estuda tudo isso. Mas eu acho que o professor Eduardo, de repente, pode falar melhor sobre. Não, mas é isso aí, Tamara. Eu acho que, complementando que ela vai atuar e avaliar, né, diferentes ferramentas de engenharia para quantificar, né? Isso que é importante na engenharia, né? Não só qualitativamente, mas quantitativamente, os números, né? O quanto que vai cair, o quanto que vai
infiltrar, quanto que vai para o aquífero, quanto que vai ter de vazão e o quanto que eu consigo tirar, né, usar aquele recurso, né? Então, isso aí é muito, muito importante, né? E aí se usam diversas ferramentas, como os modelos, né, hidrológicos, né, de grandes bacias, de pequenas bacias, para fazer essa quantificação, né? O que eu acho muito... Desculpa interromper, mas o que eu acho muito interessante na engenharia hídrica é que, para a gente chegar nessa quantificação, tem toda uma abordagem por trás, né? Então, tu precisa olhar desde a parte de uso do solo, até, como eu comentei, os dados de monitoramento, né? E esses modelos que o professor falou são ferramentas que vão englobar tudo isso. Então, tu tem uma visão muito espacial, né? Uma visão bem espacializada da situação, para estimar, quantificar o que está acontecendo em um ponto, né? Mas para isso tu precisa avaliar toda uma área no entorno. Eu acho que isso é o mais legal, assim, porque é uma visão bem espacializada, né, da situação. Não é, e é sempre dinâmica, né? Então, na transposição do Rio São Francisco, né, ele deve ter sido muito utilizado, é isso? Com certeza, né? Para dizer que pode tirar, né, uma parte do volume, aquele quantidade para levar para outra, né? Tem que se levar em conta se não vai faltar de onde está tirando, né? Então ele precisou fazer esse estudo hidrológico, né, inicial, para saber o quanto que ele conseguiria tirar. E depois aquele estudo hidráulico, né, que combina a hidráulica e a hidrologia, né, a hidráulica do sistema, né, de canais, de bombas, né, de bombeamento, que vai levar a água até o outro lugar, né? Quer dizer, aquela discussão que vai para a política, vai destruir o Rio São Francisco e tal, é uma bobagem política. Isso tem estudos que... com certeza. Com certeza, que fundamentam, né? Embasaram a decisão, né, a tomada para levar para outro lugar, com certeza. Interessante. E esse profissional, ele atua em todo o território nacional? Como é que é? É uma área nova da engenharia, né? A especialidade, né? Ou não tão nova? Os cursos são bem novos, né? Engenharia, assim, né? O primeiro foi de 98, né? Na Unifei, lá de Minas Gerais. E é um curso bem novo. Depois, em 2006, que veio a regulamentação do curso, né? Então, mas ele vai atuar em várias áreas do território, né? Desde, né, junto dos rios ou nas cidades, onde a gente precisa de água, ou no campo também, né? Na parte de irrigação, drenagem, né? A drenagem urbana também, né, da água que cai da chuva, da água que escoa, né, também que precisa ser levado, né, conduzido para que não haja enchentes, alagamentos, e também, né, junto da parte costeira, né, na parte dos estuários, né, nas baías, nas enseadas, onde a gente tem também esse recurso disponível ali, e um recurso que está sendo em uso. Então, ele atua em vários lugares, né? Onde tem água, e se a gente pensar, tudo tem água, né? Onde a gente vai desde do campo até a indústria, na cidade, né? Então é bem abrangente mesmo. E o trabalho é mais de campo, quer dizer, eu vou lá na barragem, ou é mais de computador no escritório? Eu acredito que depende um pouco da área que o profissional atua, né? Mas, no geral, ele engloba as duas partes, porque você sempre vai precisar de um dado, né, de campo, ou coletado, né, pelo próprio profissional, ou um dado secundário, né, que veio de outra fonte, principalmente de órgãos oficiais. Então, ele é muito... Essa conexão é muito forte. Você sempre precisa de um dado que veio de monitoramento, né? De algum tipo de levantamento, de algum lugar. Então, dependendo da área que o profissional atua, ele pode atuar mais no campo, né? E menos no escritório, ou vice-versa. Mas são dois eixos, assim, que se complementam, acho que perfeitamente, porque sempre vai precisar de um dado... obtido diretamente na área que você está estudando, né?
No campo, quais são os instrumentos de trabalho desta engenheira? Depende bastante do tipo de campo, né? Depende se você está vistoriando uma barragem, né? É mais a questão de EPI, né? Equipamento de proteção individual mesmo, e você vai fazer caminhar na área, mas se você vai para uma área mais voltada para avaliação de solo, né, de irrigação, vai precisar de instrumentos mesmo para fazer ensaios de campo, vai precisar levar esses dados muitas vezes para o laboratório, né? Quem trabalha com a parte de qualidade da água, principalmente, utiliza muito a questão do laboratório, né? A parte de hidráulica marítima também precisa ter alguns instrumentos ali para fazer determinadas avaliações. Então, depende bastante da área. Algumas coisas é mais a vistoria do profissional, né? E outras já englobam ter uma parte técnica, assim, envolvida maior, assim, de uso de mais instrumentos, né? E um pós-processamento desses dados também, né? E na sua área específica, Eduardo? Pois é, na engenharia, na hidráulica marítima, né, a gente avalia a parte costeira e aí faz medidas das ondas, das marés, dos níveis, né? Então, medidas que a gente pode fazer até com um cronômetro, por exemplo, né, e o relógio ou o celular, né, que a gente consegue avaliar que tipo de onda que está chegando, né, qual a direção que ela está vindo, né, levando em consideração o norte, né? Então uma bússola, mas daí tem no mesmo celular hoje em dia, né? Muitos instrumentos simples, né? E nos corpos hídricos, geralmente se usa embarcações, né? Também para embarcado, então para ir lá fazer coleta, né? Pegar a coleta da água, da amostra, também instrumentos para medir ou velocidade do rio ou profundidade, né? Dos estuários também. Então, também são diversas técnicas de campo. Na hidráulica marítima é interessante porque o fenômeno está sempre lá acontecendo, né? Então, a gente consegue ver as ondas, né? Medir, acompanhar, fazer o monitoramento e também o sistema, né? Que está envolvido, por exemplo, a própria praia, os sedimentos, né? Que estão envolvidos ali também para serem analisados, né? Brincando, além do conhecimento gerado para surfistas, que mais importa, né, ou traz consequência na avaliação desta relação? A gente pensa... Desculpa, né? Quando o surfista, né, e aí os alunos que são surfistas adoram as aulas, né? Adoram as aulas. Né? Tudo a ver com o dia a dia deles, né? De ver a previsão das ondas, da direção, né? Do swell que está chegando, do vento que está interagindo com a praia, né? Eles veem muito dos fundamentos, né? Teóricos e práticos do que eles estão vendo ali. Mas o problema principal, geralmente, é a erosão, né? Erosão das praias, por exemplo, né? Em que falta areia, começa, né, a ser levado pelo mar, começa a interagir com estruturas que não foram bem planejadas, e ali aquele sistema começa a entrar em colapso, e é um problema, né, que é uma bola de neve, assim, né? Se nada for feito, vai cada vez pior, né? Acho que isso se aplica também nas cidades, né, professor? Muitas vezes a lógica, assim, é a mesma, né? Uma coisa não foi bem planejada e começa a interagir com o meio, e aí a gente tem diversos problemas, né? Na cidade também se observa isso claramente, e é um campo que o profissional de engenharia hídrica também atua, né? Por exemplo, agora tivemos notícia que, não lembro aonde, mas se expandiu a praia, né? Isso, em Balneário Camboriú. Isso aí. Camboriú, em Santa Catarina, né? Isso. Ele também participou, quer dizer, imagina-se que um engenheiro hídrico também participou dessa empreitada? Eu não tenho certeza se participou diretamente, mas é uma área de atuação que ele poderia atuar, sim, porque essa interação do corpo com a areia, né, o corpo hídrico que é o mar, né,
planejar como vai ser essa expansão, que o tamanho, né, da areia que tem que ser colocada ali, até onde que a gente pode ir para não afetar os outros ambientes, né, para depois chegar num equilíbrio, né, sustentável, né, e poder, e aí tomar posse de novo, né, a população daquela praia ali que os prédios tomaram conta, né, tiraram o sol, né, então foi muito, né, tomado, né. Os alunos que colocam no SISU essa opção, eles sabem onde estão indo? Eles conhecem? Vocês acham como entram no curso? Eu acho que talvez assim no momento não saiba muito bem, mas logo em seguida ele vai descobrir, porque são muitas áreas de atuação, né? Como o professor estava comentando, até essa questão de Balneário Camboriú, talvez se o engenheiro hídrico não trabalhou diretamente no projeto ali envolvido, com certeza deve ter trabalhado no licenciamento ambiental, né? Alguma coisa assim mais regulatória. E logo nos primeiros semestres é bem fácil de descobrir, assim, e são muitas áreas, né? São muitas opções, e a gente começa a ter contato com vários campos, várias esferas de atuação, e ali é que se abre, assim, né, as ideias, o pensamento, é até difícil de escolher no final, focar em determinado campo, porque todos são bem interessantes e o conhecimento é bem amplo, né, é uma área muito ampla, assim, e que é muito interdisciplinar também, né, tem contato com vários outros tipos de profissionais, o engenheiro, ele não vai trabalhar sozinho, né, e também não vai trabalhar só com engenheiros, então, principalmente o engenheiro hídrico, ele vai ter contato com profissionais de outras áreas, né? Isso é muito interessante porque amplia bastante a visão, né, sobre o espaço que ele vai estar atuando, seja qual for, né? Seja a parte litorânea, a parte continental, né? No seu caso, pessoal, você sabia o que era engenharia hídrica quando você entrou? Eu achava que seria mais uma parte até mais voltada para a questão costeira, né? E logo que eu entrei no curso, eu achava que era mais isso, porque já tinha engenharia ambiental, né? E eu achava que muitas coisas que a engenharia hídrica, que a engenharia ambiental atua, era, na verdade, da engenharia hídrica. Então, no começo, eu achava que era uma coisa bem mais restrita, e logo que eu entrei no curso, eu tive uma surpresa, porque muitas áreas que eu não tinha nem ideia me foram apresentadas logo assim no primeiro semestre. Então foi bem interessante. Diga, Eduardo. Não, bem interessante essa história da Tawara, né? Porque realmente é uma área, né, de especialização daquela grande engenharia civil, né? Então, a engenharia civil que tem as 6 grandes áreas, né, estruturas, rodovias e assim por diante, edificações, né? Essa parte de recursos hídricos, que foi o que eu fiz, que eu, como engenheiro civil, me especializei com o mestrado e o doutorado nessa parte de recursos hídricos, nessa parte de engenharia hídrica, que veio dar, né, o curso formado ali em 2012 na URGS, né? Então, é uma área bem abrangente, né? Bem abrangente. Falemos um pouco de mercado de trabalho, quer dizer, como é que está essa área? Está fácil de conseguir emprego? Não está? Como é que vocês veem isso? Então, eu acredito que seja uma área que ela tá em expansão, né? E, no geral, de todas as pessoas que se formaram comigo, elas trabalham, né? Às vezes não tão diretamente com isso, mas trabalham bastante em áreas correlatas. Até você comentou da questão de onde está o profissional, né? Hoje em dia, eu diria que no Brasil inteiro, porque eu tenho colegas que trabalham em vários estados, né? Seja na parte litorânea ou não. Então, eu acho que é um campo que ele está em expansão e cada vez mais vai se mostrar a necessidade de ter esse profissional, né? Porque os problemas envolvendo, né, os recursos hídricos no geral, tanto na questão qualitativa quanto na questão quantitativa, eles aumentam, né? Então, eu acho que fica clara a necessidade de um profissional que está capacitado
em todas as áreas, né? Ele pode ser especialista em alguma coisa, mas ele tem essa noção maior, assim, né? Essa noção mais ampla. Então, acho que é um mercado que tende a crescer e até mesmo na pandemia, eu acho que não afetou tanto, assim, porque de pessoas que eu conhecia que estavam trabalhando, continuam trabalhando e continuam envolvidas nos seus respectivos projetos. O que eu acho também, parece que o mercado vem se aquecendo, né, cada vez mais das engenharias em geral, né, e a gente vê pelos alunos que estão, né, conseguindo estágios, né, facilmente, assim, conseguindo, mesmo na pandemia, à distância ou presencial, né, e conseguindo se colocar no mercado de trabalho, ou seja, em empresas de consultoria, ou às vezes, né, em empresas de atuação direta, assim, né, de infraestrutura e obras, né. A questão do trabalho remoto também acho que facilitou um pouco isso, né? Facilita para o profissional, porque muitas vezes a gente trabalha com um computador, né? Então, onde tu tiver acesso à internet, um computador, pode estar trabalhando mesmo que a bacia, né? O local que você está estudando não seja onde você está presencialmente. Exatamente. Então, acho que isso com a pandemia facilitou também. E os municípios já estão reconhecendo o trabalho desse pessoal, estão contratando? Tem concurso? Tem alguns concursos, né, de alguns órgãos públicos que já pedem, né, engenheiros hídricos, mas ainda é uma área em expansão, assim, né, algumas empresas ainda têm um pé atrás ainda, mas ao contratar o estagiário, né, elas já continuam, né, e aí reconhecem, né, a capacidade do curso, né. Era isso que eu ia comentar. Logo que eu entrei na minha empresa, eu era a única engenheira hídrica, né? E agora acho que já deve ter mais uns 3, assim, né? Entre estagiários e profissionais. Então a gente vai se reconhecendo ali e isso é bem positivo. Ele trabalha também com saneamento? Não. Sim. Tratamento de água? Isso, Sim? Com certeza. E aí ele se aproxima da química, é isso? Da engenharia química? Sim, tem que ter também informação nessa parte química, né, para analisar, tratar, né, reconhecer a qualidade, né, e né, dar lá na torneira, né, onde vai ser o uso da água, uma água com qualidade. Né. Que bom. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.